Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismado Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso assunto é análise estatística de pesquisa eleitoral, né? Como é feita a pesquisa eleitoral e vamos analisar os problemas matemáticos envolvidos, problemas estatísticos envolvidos em pesquisa eleitoral. Aqui não é um vídeo profundo, é só para ter ideias, noções importantes, né? Vamos lá, eu entrei no site do TSE, segundo o site do TSE, 156.454.011 eleitores em 2022. Observe esse número aqui. Precisão absurda. Não existe essa precisão. Repare aqui, o Brasil em 2022 tem 156.454.011 eleitores. Não existe essa precisão. Por quê? Porque todo dia morre gente, e bastante gente. Morre de câncer, acidente de trânsito, violência, coração, que mais mata, coração, câncer. Tem Covid também. Então, esse número aqui, ele vai alterando aqui, ó. Ah, mas tem pessoas que nascem, mas a pessoa começa a votar a partir de 16 anos. E é 2% de eleitores, é facultativo, de 16 a 18 anos. E as pessoas que entram, completam 18 anos, também é pequena essa faixa. Então esse número aqui está alterando. Esse número aqui, esses três números aqui. E esse aqui altera, devagar, mas altera. Esse aqui também. Essa precisão absurda já mostra que é o seguinte. Eu já contei uma piada estatística de uns vídeos anteriores sobre um garoto, né, de 12 anos que foi visitar um museu de paleontologia, né, ossos, dinossauro, ele adora, né? Nesse museu ele vê um osso lá e ele foi perguntar pro guarda, né, o vigilante que estava ali perto: ô seu guarda, qual a idade desse osso, né? Menino curioso. Aí o guarda falou assim: esse osso tem 70 milhões e 3 anos. Aí o menino curioso, né, esperto, ele falou o seguinte: guarda, por que 3 anos? 70 milhões e 3 anos. Aí o guarda, naquela pose toda, ele falou o seguinte: ó, há 3 anos atrás eu entrei nesse museu e esse osso tinha 70 milhões. Então, portanto, hoje aqui ele tem 70 milhões e 3 anos. Ah, legal, guarda, o senhor é inteligente. O menino ficou contente. E o guarda, o ar todo pomposo, né, que ele é o sabichão. Só que tá errado. Não tem essa precisão. O osso que tenha 5% de desvio padrão, né, 2 sigma, ele vai ter 3 milhões de anos e meio a mais, 3 milhões de anos e meio a menos, 5%. Se for 1%, dá 700 mil anos, a mais 700 mil. 1% de precisão é alto. Então, aquele número lá é inócuo. Podia ser 3, 4, 10, 50 mil, 70 milhões, 50 mil, ou 69 milhões, 950 mil. É a mesma coisa aqui. Não existe essa precisão. Outra coisa é o peso da pessoa. Um indivíduo foi perguntar para o outro quis dar uma de super preciso. Qual o seu peso? Né? Ah, meu peso é 70,856 kg. 70,856. 3 casas depois da vírgula, em quilo. Olha, a pessoa faz xixi, o peso diminui. A pessoa faz cocô, o peso diminui. Aquelas casas lá altera tudo. Né? A pessoa almoça, o peso aumenta. A pessoa toma café, toma água, o peso aumenta. Então oscila muito. Então aquela precisão 70,856 kg não é o peso da pessoa, não tem aquela precisão. E aí mesma coisa aqui. Então aí essa noção é interessante. Então vamos admitir que tem 156 milhões e 400 mil eleitores. Outro dado estatístico interessante: 5.570 cidades. 52,65% mulheres, 47,33% homens. Somando aqui homens e mulheres, dão 90 e
99,98%. O outro é o sexo não definido. Pessoas que não falaram que nem é homem nem mulher. Então deu o total aqui. Outro dado estatístico lá que eu peguei do TSE, os 6 estados com maiores eleitorados são São Paulo, 21,16%, Minas Gerais, 10,41%, Rio de Janeiro, 8,20%, Bahia, 7,2%, Rio Grande do Sul, 5,49%, Paraná, 5,41%. São os 6 estados mais populosos. Os 4 estados com menos eleitorado são Tocantins, 0,69%, Acre, 0,38%, Amapá, 0,35%. E o Roraima é o menos, né? Menos número de eleitorado, 0,23%. Voto facultativo, 16 anos, ó, até 18, 2%, mais ou menos 2% do eleitorado. Abstenção, a última eleição foi 20%, mais ou menos. Brancos, aproximadamente 2,2%. Votos nulos, 7,5%. Só para ter ideia estatística. Amostragem. A amostragem do Instituto de Pesquisas variam, eu vi lá, de 300 até 3.000 pessoas. Quanto maior a amostragem, maior a precisão. Quanto menor a amostragem, menor a precisão. E a maior probabilidade de errar também, na previsão estatística. Eu peguei 1.500, o valor médio, 1.500 pessoas, se dividir por 150 milhões de eleitores, dá 1 para cada 100 mil pessoas. Interessante isso aí. De cada 100 mil pessoas, entrevista uma pessoa. Interessante. E funciona. Funciona. Quer dizer, o tamanho da amostra pelo tamanho da população. Interessante isso aí. O comportamento humano segue aproximadamente a curva de Gauss, distribuição normal. É isso que garante. Se o comportamento humano não seguisse a curva de Gauss, não podia fazer essa inferência estatística. Se fosse outro tipo de distribuição, né? Não conseguiria fazer isso aí, dificilmente. Então, como segue a curva de Gauss, você consegue fazer previsões estatísticas, em muitos, porque é a curva de distribuição normal. Eu tenho um vídeo sobre distribuição normal e curva de Gauss. Importante, muito importante isso aí. Isso é o poder da estatística. Você pega uma amostra pequena de uma grande população e você consegue inferir previsões do comportamento daquela amostra. Né? Você sabe a distribuição, usa uns cálculos e você consegue inferir. Mesmo você entrevistando 2.000 pessoas em 150 milhões de eleitores, você consegue fazer uma previsão. Margem de erro eles falam, né? 5%, 95% de acerto, 2,5% para mais, 2,5% para menos. Só que tem um detalhe. As pesquisas são como uma fotografia do momento. As pessoas podem mudar no dia da votação. Então, a pesquisa feita uma semana antes da eleição mostra o candidato X com tanto percentual. Só que se foram feitas várias pesquisas, se eu olhar no gráfico que ele está subindo, então no dia da votação ele vai ter uma previsão muito maior de votos. E a previsão da pesquisa naquela data, ela erra. Ele vai falar que o candidato X tinha 30% e chegou lá a 40%, porque está subindo. E o contrário também. O candidato, a intenção de votos está caindo. Então, no dia da eleição, a previsão a última pesquisa fala, o candidato X tem 30%. Chega lá na eleição, ele tem 20%. Aí todo mundo começa a criticar o Instituto de Pesquisa. O problema é que acontecimentos políticos e acontecimentos especiais podem alterar o comportamento da população. A população é um comportamento estatístico. A média. Então, o comportamento das pessoas, em média, não muda. Só tem que ter um acontecimento muito grande, muito forte, para mudar o comportamento humano, o comportamento estatístico humano. Né? O candidato que tinha 3%, 5%, de repente, no dia da eleição, vai para 40%. Difícil aí. Provavelmente é quase impossível. Né? Mas o que acontece que há tendência,
está aumentando ou se está diminuindo, ou se está constante. O candidato X está constante. Então a previsão tem grande chance de acertar. No dia da eleição, as pessoas não mudou a sua intenção de voto, então o candidato X manteve aquela previsão. E aí a previsão estatística dá certinho, bate com o previsto. Aí as pessoas criticam. Ah, muitas previsões erraram. Erraram, mas por quê? Na verdade não erraram. O erro também é previsível. O erro estatístico, ele é previsível. Não é 100% de certeza. É margem de 95% de certeza. Agora, se o candidato está subindo, a intenção de voto está descendo, o erro pode ser grande. Aí, conclusão. Outra coisa, observações importantes. A amostragem tem que ser a mais aleatória possível. Senão, não é amostragem. Na década de 90, estava lá o Fernando Henrique e o Lula. Eu trabalho lá na USP, né? Trabalho no IPEM. E a maioria das pessoas era tudo querendo votar no Lula. A maioria. Só que a estatística, a previsão, falava que era o Fernando Henrique. E quem ganhou? Fernando Henrique. E se o Instituto de Pesquisa fosse só pesquisar lá na USP? Ele erraria. Por quê? A amostra com viés. Tem que ser, não tem que ter viés. Não tem que ser enviesada. Né? Então, quando você faz uma amostra, você tem que ser aleatório. Né? Se fosse só pela USP, o Lula teria sido eleito. Mas como é o Brasil todo, tem vários pesos. Então a amostra tem que ser aleatória possível. Deve ser com peso ponderado com a população do estado. Por quê? Porque é o seguinte, você viu, São Paulo 21%, Minas Gerais 10%, Roraima 0,30%. Aí você faz pesquisa só em Roraima. Serve para o Brasil? Não serve. Só em São Paulo? Não serve. Então você tem que fazer uma distribuição. A boa pesquisa, ela pega o peso de cada estado. Aí é por isso que é a média ponderada. Vai ter um peso. O candidato está abafando lá em Acre. Mas no Paraná ele está lá embaixo. Então tem um peso para cada estado. A gente viu lá os 6 estados mais populosos. Se o candidato tiver peso em 6 candidatos, nos 6 estados mais populosos, a vantagem é grande dele, de que o outro candidato estiver nos 4 estados menos populosos. Então, por isso que deve ter peso ponderado com a população. Cada estado tem você calcula a média ponderada, que é um peso estatístico. A análise estatística vai levar em conta abstenções, viu lá? 20 e tantos por cento de abstenções, votos em branco, 2 e tantos por cento, nulo, 7,5%. Voto facultativo, 2,5% lá do por cento, 2,5% do eleitorado que 16, 18 anos foram lá votar. Você não sabe desse pessoal adolescente, quantos anularam, quanto colocaram em branco, quanto que desistiram. Então, tem um voto facultativo. Portanto, é difícil, cara, fazer uma boa pesquisa eleitoral. Tem que levar tudo em conta isso aqui, ó. Amostra-se aleatória possível, tem que ter uma quantidade razoável de pesquisado, né? Pelo menos mais de 1.000, com 150 milhões de eleitores, levar em mais aleatória possível e peso ponderado de cada estado, levar em conta as abstenções, votos em branco, nulo, voto facultativo. E aí sim, aí você faz uma boa pesquisa eleitoral e uma boa previsão estatística. Tem margem de erro? Tem, porque é estatística. Senão não precisaria ter eleição. Para que ter eleição? Se você já tem pesquisa estatística, acabar, o candidato já estaria sido eleito. Não precisa eleição. Precisa eleição. Porque estatística é uma fotografia. Fotografia daquele instante. Que é diferente do instante da votação. Tá bom? É isso aí. Conclusão. Quando você vê pesquisa estatística, tem que ver se essa pesquisa teve todos esses cuidados estatísticos para serem feitas, a mais aleatória possível,
peso ponderado de cada estado e etc. Então aí o Instituto faz uma previsão, com margem de erro e tal. Se não, esse Instituto Estatístico aí vai errar muito, e errar feio, tá bom? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!